A história representa o conjunto de experiências, lutas, conquistas, o registro da memória de um povo, de uma cultura, de uma geração. Mas para nós, esta palavra tem um outro significado. É tempo de recordar os feitos do Senhor na vida da comunidade Arca da Aliança. É tempo de celebração e louvor por contemplar as muitas famílias, os jovens, as crianças que foram alcançados por este carisma que o próprio Deus sonhou. Desde o início havia um desejo pela salvação das almas, um forte apelo a anunciar Jesus e o seu evangelho. Tudo começou há 40 anos, em Joinville, no coração de Santa Catarina. Um pequeno grupo de jovens, sedentos de Deus, ousou dar uma resposta ao chamado do Senhor. Nasceu do desejo de uma intensa vida de oração e um profundo relacionamento fraterno. De Joinville, a promessa se espalhou. Como um fogo que não se apaga, o carisma atravessou cidades, estados e até fronteiras. Eu conheci a comunidade através da minha mãe, né? Minha mãe começou a frequentar aqui e vinha trazendo para nós a beleza da comunidade, a beleza de como os membros se relacionavam, como que eles tratavam as outras pessoas que aqui chegavam, né? Fiz um retiro de primeira experiência de oração e me encantei com a comunidade. E naquele momento eu me decidi em buscar fazer a vontade de Deus. Mas, por uma série de outros fatores, acabei me afastando de uma vez, deixei de vir e aí fui até o fundo do poço. E lá no fundo do poço eu me lembrei de Deus e do sentimento que Ele tinha plantado em mim quando eu estive aqui pela primeira vez. Então retornei para cá devagarinho e estou aqui até hoje. Hoje eu, minha esposa, a minha filha, todos nós frequentamos a Arca porque nesse carisma que nós escolhemos servir a Deus. Nesse carisma de ser presença de Deus que a minha família escolheu viver. Em Blumenau, descobrimos os desafios de evangelizar em outras terras e a alegria de partilhar outras culturas. A minha história com a comunidade Arca da Aliança foi através de uma amiga evangelizadora que me convidou para ir lá no Centro Católico de Evangelização na tarde de louvor. E de lá foi um amor à primeira vista. Não trabalhava ainda na comunidade Arca da Aliança e sempre ia à adoração, sempre ia à tarde de louvor. Comecei a adorar Jesus. E ao longo desses 7 anos que eu tenho experiência com a comunidade Arca da Aliança, a providência se fez em nossas vidas, não só no casamento, mas em muitos desafios. A comunidade Arca da Aliança na minha vida é através da oração, através da contemplação, a adoração ao Santíssimo Sacramento. Em Paulo Afonso, a Arca ganhou um rosto simples, caloroso, esperançoso, transformando a vida de muitos jovens e famílias. Minha história na comunidade começou no momento que eu mais precisava. Passava por um período de desemprego, né? E fui à missa da Igreja Perpétua Socorro, e ao final da missa chegou aquele chamado, né? Que eu digo que foi um chamado, uma noite de cura lá na comunidade. Eu moro na rua da comunidade, né? Muito próximo, e eu me senti tocado naquele momento. E fui, né? Fui para essa noite de cura. No final da oração, senti uma mão na minha cabeça, né? E essa mão foi do diácono Pedro, por sinal meu padrinho de crisma hoje, né? E para mim foi uma graça, né? Eu estava no início de uma depressão e já tinha ido para vários médicos, mas não queria tomar remédio. Comecei a andar na Arca. Minha mulher, no segundo dia, na segunda semana, ela foi e me seguiu, né? 8 anos já de comunidade, eu não consigo mais ficar sem ela, porque toda vez que eu me afasto um pouquinho, as coisas acontecem e eu me sinto enfraquecido na fé. E eu tenho muito a agradecer, né, à comunidade por ter chegado aqui em nossas terras. Já em Montes Claros, a fé mineira se uniu à vida comunitária,
revelando que cada casa poderia se tornar altar. É um prazer muito grande receber a Arca da Aliança na minha casa. E sempre que eu estou necessitada de algo, né, o pessoal da Arca da Aliança chega. Porque através da Arca da Aliança eu aprendi, né, contemplar os mistérios do texto, né, e também ler um pouco o Evangelho. Através da Arca da Aliança, meu filho hoje é ministro de Eucaristia, participa do texto dos homens e a gente reza o texto em casa. E quando meu esposo caiu e quebrou a perna, eu tive muita preocupação. E o pessoal da Arca da Aliança chegou, orou junto comigo. E meu esposo hoje já anda, né, graças a Deus, não ficou sequela nenhuma. Isso é uma graça de Deus. Em Bombinhas, o mar e a areia se tornaram terra de evangelização, alcançando turistas, jovens, famílias e corações que passavam. Eu conheci a Arca, né, já há mais de 25 anos. Foi em um retiro, né, que eles vinham fazer retiro aqui. Tive a graça de, nesse retiro, conhecer a Maria Isolina, né, e comecei a participar, né, indo até a casa-mãe, né, na época que eu conheci, tinha só lá em Joinville, né, e a gente fazia muito essa ponte, né, daqui e lá, e quando tinha retiro aqui por perto, a gente também participava bastante. Sempre fui católica, mas com a Arca da Aliança, eu tive uma experiência de viver mais o amor, né, o amor de Deus, né, o amor à Eucaristia. A Arca, ela me fez ver isso, né, esse amor que a gente tem, que eu tenho hoje, né, pela Sagrada Comunhão, pela Eucaristia, e viver mais a oração, né, viver mais em Deus, aprender que o rezar não precisa eu só estar lá, né, naquele momento orando, e sim o dia inteiro, né, no meu trabalho, né, quando eu estou ali na minha casa fazendo uma comida, lavando uma roupa. Claro que também a gente aprendeu a fazer as orações diárias, né? Isso me fez mais estar perto de Deus. Em Balneário Camboriú, a fidelidade à missão e o zelo pela evangelização tornam a presença de Deus viva e fecunda nessa terra onde o Senhor nos tem enviado. Meu primeiro encontro com a Arca da Comunidade foi aos 13 anos, né, fazem 25 anos, num retiro de primeira experiência de oração, onde tinha com um dos pregadores, Maria Isolina, e foi naquele momento que eu me encontrei com a comunidade e pude viver um pouquinho desse carisma e conhecer um pouco mais. Depois desse retiro de primeira experiência de oração, eu tive um reencontro com a comunidade através de uma amiga, amigos que são amigos de Deus, eu diria, onde eu pude experimentar mais esse carisma. Eu fiz o retiro vocacional, participei de algumas missões, me formou quanto mulher, como mãe, como esposa, a ser presença de Deus na minha casa, na minha família, para os meus filhos e para o meu esposo, nas pequenas coisas, nos afazeres domésticos, fazer com amor, servir. Já em Laguna, cidade histórica, aprendemos a unir tradição e novidade. Há um povo abrasado, vocacionado, que vive a alegria de testemunhar Jesus entre os jovens e as famílias. O carisma Arca da Aliança, para nós, sempre foi a expressão do amor de Deus. Ele irradia para todas as áreas da nossa vida. Tanto o trabalho, mas também a nossa missão. Mesmo nós estamos Laguna sendo uma frente de missão, estando um pouco longe da casa-mãe, aqui a gente pode realmente expressar o ser presença de Deus. E viver isso em família impacta todos aqueles que estão ao nosso redor. Primeiro a gente em casa, para depois com força na missão e por todos aqueles que a gente encontra, né? Foi quando nós estávamos em Minas e determinado tempo da missão, a missão passava por muitas dificuldades financeiras, né? E os alimentos da despensa foram acabando e nós não tínhamos recursos para buscar fora, né? Ou para ir comprar no mercado. E a gente começou, então, um processo de muita oração e de pedido a São José. Embaixo de São José era o que mais tinha bilhete, né? No último dia, a gente pegou a última porção de arroz, de feijão, a mistura nem tinha. No outro dia pela manhã, enquanto nós estávamos no momento de adoração,
a gente escuta a buzina na frente de casa e o que acontece? Um carro de um dos irmãos aparece cheio de todos os alimentos que vocês imaginam, aquilo que a gente não tinha mais em casa. E era justamente uma quarta-feira e aquela providência chegou até nós. Para nós foi uma grande alegria, mas também colocar no nosso coração a certeza de que nós temos um Deus providente. E também São José, né, que é aquele ao qual a gente recorre em tamanha necessidade. Então a gente aprendeu muito a confiar muito mais em Deus através da experiência. Em Barra do Sul, um grande chamado à contemplação. E do dom da oração nasceu um forte apelo à evangelização entre os jovens e as famílias. A Arca sempre foi presente na minha vida, né? Eu conheço a Arca desde adolescente, sempre soube do Queremos Deus, participei algumas vezes. Meu pai morava naquela rua, então tem uma história antiga ali. Todo mundo falava, tem uma Arca lá na Barra. Daí eu sempre tive curiosidade. Depois começou a missa jovem, né, aqui na Barra. Nossa Senhora Aparecida? Nossa Senhora Aparecida. A gente participou lá de umas 3 missas e sentiu no coração de ajudar com cachorro quente, essas coisas. Senti no coração de ajudar na doação, né, do pão, o que precisasse, né. E aí a Cris já na hora fez o convite pra gente vir participar, né. E a gente começou a se envolver mais e se apaixonou por esse cantinho aqui. E eu vejo que ele se encontrou, assim, né? Eu gosto bastante de ajudar a participar. E nós estávamos passando um momento, né, amor, de dificuldades mesmo. Dificuldade financeira forte, né? E aí... Ele é autônomo, né? Eu trabalho por conta, né? Tenho carro de viagem, né? Que uma conversa com a Cris aqui, ela apontou como é que foi feita essa capela. A história dessa capelinha. Que foi tudo da providência, né? Tudo de São José, né? De São José. São José que ajudava, né? Ela fazia as orações. E aí, geralmente, as doações para ela caía quarta-feira, né? Uhum. Que é o dia de São José, né? As quarta-feira. E aí eu falei pra Cris, assim, então já arrumei o meu santo de devoção. Eu tive uma conversa de pai para pai, né? Com São José. E pedi para ele me auxiliar e não deixar faltar nada em casa. Assim como ele cuidou do filho dele, né? Para que me desse sabedoria e andando, graças a Deus. E eu peço para São José e para Deus que me dê bastante trabalho, para eu trabalhar bastante, para que eu tenha condições de ajudar. Hoje eu digo que eu vivo da providência, porque se não tiver o meu frete, minhas viagens, eu fico parado em casa e não tenho outra renda, né? Então, São José é que me dá o trabalho. Eu paro, converso com ele, eu converso com ele sempre de pai para pai, né? Entregar tudo. Entregar na mão dele todas as preocupações, e a Arca ensina muito isso pra gente. Viver na oração, na providência e na simplicidade. E no Paraguai, fora de nossas fronteiras, vimos o nosso carisma ganhar outra língua, outro sotaque, mas o mesmo ardor. Ser una señal de la presencia de Dios. A missão do Paraguai foi e é a experiência concreta do ser chamado a ser um sinal da presença de Deus, mas agora nos era em uma terra estrangeira. A diferença de cultura já nos era comum, mesmo estando no Brasil, mas agora nós precisávamos evangelizar em uma nova língua. Começamos tudo do zero, desde montar uma casa, um espaço da missão, de nos perguntarmos como nós vamos evangelizar junto a este povo. E foi isso que estes irmãos viveram de forma tão bela. Nessa experiência da missão também vivemos e experimentamos os desafios dela, e junto a este tempo também o período da pandemia, onde foi necessário fechar a casa da comunidade lá. Os irmãos precisaram retornar ao Brasil, mas também contemplamos os frutos da missão. Um povo que ficou marcado pelo carisma. Lá nós temos hoje membros de aliança, membros comprometidos que ainda são acompanhados pela comunidade, aonde nos é uma alegria muito grande ao testemunharmos a cada visita, vendo os frutos da ação, do amor de Deus, que foi sendo gerado através da força do carisma e da evangelização, da doação de cada missionário consagrado que lá deu a sua vida e ainda hoje ofertam a sua vida nesta terra. Nesses 40 anos, aprendemos que a vida fraterna é caminho de santidade. A cada passo experimentamos a providência divina. Ela sempre chegou naquilo que para nós parecia impossível. A providência nos educa a confiar, a depender, a acreditar que Deus nunca falta. Até aqui
Foram incontáveis corações alcançados pelas nossas missões, nossas músicas e pelas nossas rádios. E nos últimos anos, também nas redes sociais, milhares de pessoas encontraram esperança em uma palavra, uma canção ou em um testemunho, fazendo o carisma da Arca chegar onde talvez nunca imaginamos estar fisicamente. Hoje, a Arca da Aliança é formada por consagrados de vida, aliança, jovens vocacionados, famílias, colaboradores e amigos que partilham juntos da mesma missão, ser sinal da presença de Deus. O carisma continua a gerar vida, continua a despertar vocações, continua a ser resposta para o mundo de hoje. E toda essa história não é sobre nós, mas sobre Jesus. Sobre o Deus que nos amou primeiro. Sobre o coração de Jesus que nos acolhe e nos envia. Sobre a igreja, da qual somos parte viva. 40 anos depois, permanecemos com os olhos fixos no mesmo objetivo: restaurar as alianças de amizade do homem com Deus e dos homens entre si. E reafirmamos nossa missão: